Deus está neste lugar, que Ele quer fazer uma grande obra em nossa vida. Eu gostaria de trazer nesta manhã tão bonita que Deus nos presenteou uma palavra mais devocional. Todos nós viemos para cá, nós temos lutas, nós temos tensões na vida, nós passamos por vales sombrios. Às vezes nós choramos no secreto do nosso quarto. Às vezes nós gememos pelas lutas. E não há casal que não enfrente luta. Seja luta conjugal, seja luta com os filhos, seja luta com a família, seja luta na área da saúde, seja luta na área dos relacionamentos. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus nos trouxe por este encontro para cantar conosco. É a nossa esperança que nesta manhã o Espírito de Deus nos sonde, nos restaure, nos cure, faça uma obra grandiosa em nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura desse texto. É escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Georão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. No versículo 26 o relato prossegue: disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país, chamado Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Para aquele grande sonho ele se preparou, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou e não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, Edmund Hillary recebeu um convite para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele entrou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, abaixou a cabeça e cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest. E ele nos deixou um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você que veio aqui tem sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que haja entre nós alguns casais aqui que já tenham perdido seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós algum casal aqui que já viu seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelo. Quem sabe haja algum casal aqui nesta manhã que já desistiu de seus sonhos, já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Nesta manhã eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e a colocá-los de volta na presença de Deus. Nós cremos no Deus de promessas. Nós cremos que nós podemos ver os impossíveis dos homens tornando-se possível entre nós nesta manhã. Nós cremos que Deus pode intervir no seu coração, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na sua descendência, e fazer um milagre na sua história. O texto que acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho bonito, sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas ela era estéril, seu sonho está sendo adiado, seu ventre é um deserto. E eu fico imaginando que se Ana vivesse entre nós, se ela fosse nossa contemporânea, possivelmente ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira abordagem que Ana enfrentaria seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você é tão piedosa, você ora tanto, você vai tanto à igreja, está doente, tem coisa errada na sua família.
Você precisa investigar com mais meticulosidade a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se ela vivesse hoje, talvez algumas pessoas parecidas com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa, deve ter algum pecado na sua vida que você precisa confessar para você ser curada. Mas o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo, por favor, versículo 5. Diz que o próprio Deus a deixou estéril. Agora confira o versículo 6. O próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado que confesso, e não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E talvez você questione assim: mas então eu não estou entendendo, porque se Deus é bom, e Ele é mesmo, e se Deus deu o melhor para nós, Ele tem mesmo, então como Deus pode adiar os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero partilhar com você esta manhã. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua, como casal, não é de coisas, não é de uma casa maior, de um apartamento mais bonito, de um carro mais novo, ou de um salário mais robusto, ou de mais sucesso na sua carreira. E embora todas essas coisas são em si mesmas coisas boas, a maior necessidade que você tem é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, se você não tem Deus, a sua alma está vazia. Você poderia ter todos os banquetes da felicidade, se você não tem Deus no seu casamento. Seu casamento ainda precisa do mais importante. Você pode frequentar todos os encontros de casais do mundo, se Deus não reina na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu lar, nada pode acontecer de extraordinário. Precisamos de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Nós não podemos substituir Deus pelas bênçãos de Deus. Nós não podemos substituir Deus pelas suas dádivas. O doador é mais importante do que a dádiva. Se vocês perceberem, nós estamos vivendo uma geração que mudou o eixo do Evangelho. A pregação contemporânea hoje é humanista. A pregação contemporânea hoje está dizendo o seguinte: que não é você que está a serviço de Deus, é Deus que está a seu serviço. Não é mais que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. E as pessoas estão correndo atrás, não de Deus, mas da bênção de Deus, porque no fundo, o centro de tudo é o próprio homem. Mas esse não é o Evangelho. Essa não é a mensagem cristã. Essa não é a boa nova que Deus nos dá. Quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos, para que nós entendamos que a maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Segunda lição: por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que nós somos, tudo que nós temos, veio de Deus, é de Deus e deva ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para o sacerdote ali: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, que Samuel era de Deus, viera de Deus, ela não teria devolvido Samuel para Deus.
A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel, e Samuel teria se tornado um ídolo na sua vida. Preste bem atenção nisso. Corremos o grande risco de pedirmos a Deus uma bênção, e Deus não a conceder, e nós então transformamos esta bênção num ídolo. Eu explico. Por exemplo, pedimos para Deus prosperidade. E a Bíblia diz que Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Tudo o que nós temos é de Deus e veio de Deus. Toda boa dádiva procede de Deus. A prosperidade, fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. O problema é que às vezes, quando nós recebemos a dádiva, nós substituímos o doador pela dádiva e fazemos da dádiva um ídolo. A pessoa começa a prosperar, aí ela não tem tempo mais para Deus. Ela não pode ir mais uma reunião de oração na igreja, ela não pode mais frequentar uma vigília na igreja, ela não pode mais frequentar um núcleo familiar na igreja, ela não pode mais envolver-se com as atividades, porque ela está tão ocupada cuidando da bênção que não tem tempo para o abençoador. Ela transformou a bênção num ídolo. É muito importante você entender que tudo que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o emprego que você tem é de Deus, o salário que você recebe é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, o cônjuge que você tem é de Deus, os filhos que vocês têm são de Deus, a saúde que vocês têm é de Deus, a inteligência que vocês têm é de Deus, tudo é de Deus. E nós devemos devolver o melhor daquilo que Deus tem nos dado para Ele, reconhecendo com gratidão que toda boa dádiva procede das suas mãos. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os sonhos e os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são mais elevados. E às vezes você pede algo para Deus e Deus não lhe dá, sabe por quê? Porque Deus diz assim para você: meu filho, está pedindo pouco demais. Eu tenho coisa muito melhor para você, eu estou preparando coisa muito maior para você. Eu não vou realizar o seu sonho não, porque o seu sonho é muito miúdo. Qual era o sonho de Ana? Era apenas ser mãe. Qual era o sonho de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta na sua apóstata para a presença de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a orar. E Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário disso. Às vezes a gente entende assim: todo que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse, porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Então Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Quando José do Egito estava preso, e de forma injusta, porque era inocente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. E o copeiro do faraó esqueceu-se de José, ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você talvez pergunte: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecendo numa prisão? E por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? É porque ele tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, talvez o máximo que ele teria conseguido na vida era ser um bom lavador de corpos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deus age no tempo certo, na hora certa, da forma certa, porque os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos sonhos. Por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos ainda porque Ele é Deus.
livre, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira aí capítulo 2, versículos 6 a 8 desse mesmo livro. E no cântico de Ana, ela vai dizer que Deus é o Deus que dá a vida e o Deus que tira a vida, o Deus que exalta, o Deus que rebaixa, o Deus que pega o pobre do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Em outras palavras, meus irmãos, Deus é livre e Deus é soberano. Algumas pessoas que hoje, em nome de uma espiritualidade robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus com petulância e dizem: Deus, eu decreto, Deus, eu exijo, Deus, eu determino, Deus, eu ordeno. E ai de Deus se não atender. As pessoas se sentem assentadas num alto e sublime trono e pensam que Deus está assentado aos seus pés. E a Bíblia diz que nosso Deus, o Deus, está assentado num alto e sublime trono, e diante dele até os serafins cobrem o rosto. Ele é Deus, não pode ser pressionado, não pode ser colocado contra a parede. Ele é livre, ele faz tudo quanto ele quer, onde quer, com quem quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória. Por outro lado, quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Ainda hoje algumas pessoas dizem: não, o tempo dos milagres acabou. O tempo dos grandes sinais de Deus foi lá no passado. Deus agora é apenas um Deus de história. Não faz mais hoje, acabou. A Bíblia nos ensina que Deus é o mesmo ontem, que Deus é o mesmo hoje, que Deus é o Deus sempre. Ele faz tudo quando Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, para o louvor da sua glória. Deus é Deus. E eu fico imaginando que Ana, como crente que era, e esclarecida que era, ela deve ter procurado todos os recursos da medicina da sua época. E eu, na minha imaginação, como toda mulher gosta de andar com a bolsa tiracolo, eu acho que ela devia carregar naquela bolsa os últimos exames da junta médica de Gramado, dizendo o seguinte: minha filha, não tem jeito, não dá. E ela pensava assim: se Deus quiser, tem jeito. Embora a ciência é bênção de Deus, mas a ciência não tem a última palavra. Quando Deus quer, tem jeito. O impossível dos homens é possível para Deus. Quando você coloca a sua causa na mão de Deus, aquilo que é impossível pode acontecer. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui fazer uma visita aqui no Hospital Militar em Vitória. E eu estava me aproximando do portão do hospital, tinham 3 pessoas no portão. Quando eu cheguei perto, eram pessoas da minha cidade, Nova Venécia. E estava lá a Sarita, uma menina com 19 anos, que estava fazendo um tratamento de câncer, já no estágio avançado, não podendo mais continuar o tratamento em Nova Venécia, foi enviada para Vitória. Só que ela não tinha plano de saúde, ela tinha que ser internada no CTI, uma situação muito séria, complicada, e não tinha vaga. Eu entrei no hospital, conversei com o diretor, não tinha vaga mesmo, não tinha jeito. Eu voltei um pouco angustiado e disse para a Sarita o seguinte: Sarita, não tem vaga para você, não tem jeito. Mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos pedir a Deus que tem jeito para tudo. E Deus me moveu a orar pela Sarita ali na porta do hospital. E ali mesmo, no portão da rua do hospital, eu pus as mãos sobre a Sarita e pedi a Deus: Deus, o Senhor pode fazer o que a medicina não pode fazer com essa moça. O Senhor tem poder para curá-la. Depois que nós oramos, aproxima um rapaz e disse: essa moça tem um primo que é médico, em São Mateus. E lá em São Mateus tem CTI. Naquela mesma tarde ela foi para São Mateus. O médico pegou os exames, examinou, constatou a gravidade do problema, colocou a Sarita numa maca
palpou seu abdômen, estava todo tomado. Achou estranho. Submeteu a Sarita aos mais diferentes exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Sarita voltou para casa completamente respeita, curada. Porque o que Deus, quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus fazer. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Deus vai curar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. E você não pode desistir diante das impossibilidades dos homens, porque Deus pode ir além. Agora preste atenção comigo, por favor. Se você tem sonhos, e eu creio que você tenha, você tem que ter muito cuidado, porque existem pessoas à sua volta que querem destruir seus sonhos. Vamos dizer para você, desista. Eu contei para vocês sexta-feira à noite, que aquele casal que eu comecei a conversar já tinha dado o diagnóstico. Acabou, não tem mais chance, não tem mais jeito, a traição não dá para perdoar, e a situação é muito complicada. Acabou, o casamento acabou, sonhos acabaram, o ministério acabou, tudo. Meu Deus, mas ainda tem uma chance. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando eu vi aquele casal no domingo, de mãos dadas, os filhos abraçados, os sonhos restaurados, o coração tratado, a graça de Deus terapeutizando a alma, isso alegra a alma e dá esperança. Porque nós não lidamos com psicologia de autoajuda, nós não lidamos com meditação transcendental, nós não lidamos com a força que emana de dentro, nós lidamos com o poder que vem do alto, nós lidamos com Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para Ana, eu vejo que 3 pessoas tentaram matar os sonhos dela. A primeira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Você sabia o que Penina provocava? Penina irritava. Toda vez que ela ia para a igreja, para a casa de Deus, a Penina provocava de tal maneira que a Ana pediu apetite, começava a chorar, entrava em depressão. Eu pessoalmente não sei o que a Penina devia falar para Ana. Não sei, a Bíblia não diz. Mas uma coisa eu não tenho dúvidas, de que Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Pessoa que vive procurando brecha para infernizar a sua vida, para perturbar a sua vida, para botar peso na sua vida, não é de Deus. E gente de Deus é bálsamo. Mas à luz do versículo 6, eu acho que a Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à igreja, está doente. Eu não sou crente igual você, não oro igual você, não vou à igreja igual você, e estou aqui com saúde, cheio de filhos. Esse negócio de ser crente funcionasse, esse negócio de orar funcionasse, você não estava aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Eles querem passar para você a ideia de que ser um cristão é viver numa redoma de vidro, blindado das intempéries naturais da vida. Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, ausência de aflição, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que tentou matar o sonho de Ana foi o sacerdote Eli. A Ana subia para Siló, onde estava o santuário, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. E não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofinéias, nem o seu irmão, orasse com Ana, olhasse para Ana, conversasse com Ana, chorasse por Ana. A primeira vez que o sacerdote dirigiu a palavra a Ana foi para chamá-la de bêbada dentro da igreja. Foi para sacar contra ela um libelo acusatório. E eu fico pensando aqui com os meus botões que se a Ana fosse presbiteriana ou batista, ela ia sair da igreja. Aí, eu acho que ele ia fazer um pouco mais, ele ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Porque por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Só que Ana não era aquele tipo de crente cristal. Você conhece crente cristal? Hipersensível? Se me liga por qualquer coisa?
A Ana era uma mulher madura, disse: não, meu senhor, não estou bêbada não, eu não sou filho de Belial não, eu estou derramando a minha alma perante meu Deus. Não permita que os seus sonhos sejam roubados de você, nem dentro da igreja, em nome de Jesus. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido. Diz a Bíblia que Eucana era um maridão, amava a sua mulher, dava porções duplas a ela, era um cara provedor, era um cara amigo, era um marido amoroso, companheiro, solidário. Eu só tinha um pequeno problema, ele não acreditava em milagres. Ele conhecia a história bíblica, ele conhecia a história dos patriarcas, ele sabia que Deus havia curado Sara de esterilidade, ele sabia que Deus havia curado Rebeca de esterilidade, e ele via sua mulher chorando e orando, pedindo a Deus um milagre, e ele nunca se aproximou dela: minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que Deus já fez milagres no passado, eu sei que Deus pode fazer hoje no presente, e já que você está orando, deixa eu me unir a você, e vamos orar juntos, quem sabe Deus usou. Não, ele nunca fez isso. Mas há um relato no versículo 8, de que um dia ele chamou a Ana para uma conversa. Que tipo de conversa que o marido tem com a esposa com a porta trancada? Eu acho que a conversa foi mais ou menos assim. Eu vou tentar parafrasear essa conversa. Eu acho que foi assim: Ana, vem cá, minha filha, eu preciso bater um papo com você. Eu não aguento mais ver você chorando aí pelos cantos da casa, insistindo com Deus numa causa perdida. Ana, você está ficando obsessiva com isso, minha filha. Está virando uma paranoia na sua vida. Eu só vejo você chorando, eu só vejo você pedindo, eu só vejo você insistindo com Deus numa causa perdida. Você sabe que os médicos de Ramá já falaram que não tem cura. Para que você insiste numa causa dessa? Desista desse sonho, mulher. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim. Não chore por ele não, Ana. É assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Podem estar dentro da sua casa. Não desista. Mas o que fazer quando os seus sonhos estão sendo adiados? Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue insistindo com Deus. Persevere um pouco mais, ore um pouco mais, chore um pouco mais, jejue um pouco mais, insista um pouco mais, avance um pouco mais. Às vezes a gente desiste cedo demais, queridos. Às vezes a gente desiste no limiar da vitória. Nós somos uma geração que gosta de tudo pronto e rápido. A gente não tem paciência. Você teria paciência para esperar uma promessa de Deus como Abraão? 25 anos. Você teria paciência para fazer o que Jacó fez? Trabalhar pela sua amada 14 anos? E ele não era um meninão, um adolescente, não sabe com quantos anos ele foi para a casa do sogrão dele? Com 73 anos. Para trabalhar mais 14. Falei: desse jeito eu vou ser um pai-avô. Meu irmão, em nome de Jesus, persevere. Persevere. Talvez hoje você tenha lutas no seu casamento, talvez você tenha lutas na sua família, e muitas vezes você é tentado a desistir, porque a nossa geração diz: desista, não vale a pena lutar, não vale a pena perseverar, é melhor você partir para outra, é melhor você curtir uma outra aventura, é melhor você partir para uma outra alternativa de vida. Em nome de Jesus, persevere. Eu fiquei impressionado quando li a história de Norman Vincent Peale. Era um pastor metodista, e ele escreveu o seu primeiro livro. E gente, nenhum editor acredita num escritor, via de regra, quando ele escreve o primeiro livro, nenhuma. A editora nem examina o conteúdo do seu livro. Quando por educação a editora diz: não, manda que nós vamos examinar, gasta um ano ou dois para examinar, depois manda uma cartinha rápida assim, não faz parte da nossa filosofia. Ele procurou um editor para publicar o livro dele, O Poder do Pensamento Positivo. Nenhum editor se interessou. Ele ficou muito frustrado.
Chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo, disse: no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, catou os rascunhos do lixo e procurou outras editoras, porta e volta, até que encontrou uma editora que resolveu publicar o livro. Resultado: esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Não desista. Na saga da política americana tem um homem que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse homem estudou em Harvard, estudou em Columbia, entrou na política, fez sucesso na sua carreira, mas com 39 anos de idade ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. E ele tinha o sonho de ser presidente dos Estados Unidos. E alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele diz: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos 4 vezes consecutivamente. Não desista. O que Ana fez em segundo lugar? Se o seu sonho está sendo adiado, tome posse das promessas da palavra de Deus. Pastor Jair, antes de passar a palavra, leu um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Pois, gente, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva. Se você ficar alimentando o seu coração com aquilo que a televisão ensina, com as novelas da Globo, com as opiniões da nossa geração decadente, você vai entrar em crise, você vai desistir no final da primeira crise. Mas se você alimentar a sua mente, o seu coração, a sua alma com as promessas da palavra de Deus, você vai vencer. Porque a Bíblia diz que Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. E a Bíblia diz que em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém, porque nenhuma das suas palavras caiu por terra. Então creia na palavra de Deus e você prosperará. Creia na palavra de Deus e você vencerá, porque Deus é fiel, porque Deus é verdadeiro, porque Deus não é homem para mentir. Preste atenção nisso. O mesmo homem que falaram a tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora abre a boca, é um profeta de Deus, quando ele diz assim para ela: vai para sua casa e Deus lhe conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa. Eu já tenho lidado com muita gente doente emocionalmente, porque um dia escutou do marido, da esposa, do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do vizinho, do patrão, do professor, uma palavra torta, uma palavra amaldiçoada, uma palavra que entrou com uma flecha cheia de veneno no coração, e aquilo azedou a alma. Se alguém lhe falou uma palavra tola, não acolha essa palavra no seu coração. Mas se você escutar uma promessa de Deus, acolha, hospede no coração, porque a palavra de Deus realizará algo extraordinário na sua vida. Finalmente, Ana nos ensina que se os nossos sonhos estão sendo adiados, nós precisamos voltar às trincheiras da luta. Você percebe que no momento que Ana tomou posse da promessa de Deus, e essa promessa de Deus trouxe 2 curas distintas para Ana. Cura emocional lá em Siló, porque ela saiu de lá com um semblante mudado, com um brilho na face. E cura física, porque quando ela desceu para Ramá, diz a Bíblia que ela deitou com seu marido, ela coabitou com seu marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Primeiro você toma posse da promessa, depois o milagre de Deus se realiza na sua vida. Mas quando ela volta com essa promessa, ela sai dos quartos escuros, ela parou de chorar, ela volta a viver, ela volta a se relacionar com o seu marido. Irmãos, deixa eu lhes dizer algo que me encanta profundamente na Bíblia. É a verdade da soberania de Deus. Não existe acaso, irmãos. Não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência, não existe determinismo.
Existe uma providência amorosa e soberana de Deus, que inclui tudo, os detalhes da sua vida. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Deus não é sádico, Deus não desperdiça o sofrimento da vida de seus filhos. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma prova, se você está passando por um vale, isso não é por acaso. Deus tem um plano nisso, e Ele vai fazer com que isso tonifique ainda mais as musculaturas da sua alma. Ana voltou a viver, e Deus realizou o seu sonho. Um estadista americano disse certa feita que viver é como andar de bicicleta, só cai quem para de pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de orar, você enfraquece. Se você parar de ler a Bíblia, você esfria. Se você parar de frequentar a igreja, você desanima. Se você parar de crer que Deus está no controle, você perde o rumo da caminhada. Eu tenho um autor que eu gosto muito de ler, não obstante não ser um evangélico, um cristão, chamado Og Mandino. Sobretudo o livro O Maior Vendedor do Mundo, para mim é um clássico, um livro fenomenal. E o que me impressiona em Og Mandino é porque ele, aos 35 anos de idade, estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, pensando em suicídio, abandonado pela esposa e pela filha. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros traduzidos e lidos no mundo inteiro, e encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico imaginando o seguinte: se um cara que não é um cristão consegue viver com otimismo, e você, e eu, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Eu acho que todo dia você precisava levantar, abrir a janela do seu quarto e dizer: meu Deus, pode ser hoje. Pode ser hoje, meu Deus. Aquele dia, o dia D da sua vida, o dia decisivo da sua história, onde aquelas orações que você está fazendo há anos vão se realizar, vão ser respondidas, vão se cumprir, e algo extraordinário vai acontecer na sua história. Og Mandino, no seu livro autobiográfico, tem uma dica muito legal para você começar o seu dia animado. Animado. Tem que começar o dia animado. E ele diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Faça o seguinte: você deve ler o melhor jornal da sua cidade antes do café da manhã. Comece lá, mas faz favor de não começar essa leitura na página política, você vai ficar deprimido com esse troço. Pula essa página logo. É claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a depressão econômica no mundo está rodando por aí, a inflação no Brasil está tentando mostrar a sua carranca, você vai ficar com medo também. Então, pula essa página. Bom, você não deve começar o seu dia lendo as páginas policiais. Se você morar no Espírito Santo, a Gazeta Tribuna é especialista em mostrar tragédia. Então, pula logo também essa página. É claro, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas. É claro. E de repente o seu time acabou de ser derrotado, e você é um vascaíno, um fluminense, um Botafogo. E o Botafogo ainda está mais ou menos esse ano, mas você não é um flamenguista que tem vitórias contínuas, então você vai ficar desanimado. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Então faz o seguinte: abre o seu jornal na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Leia tudo, mas tudo mesmo, até os nomes, leia tudo. Quando você termina essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor muito especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, os meus pais moravam numa região muito pobre do norte do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos.
E quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, quando ela caiu gravemente enferma. E meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de padiola. Mandou chamar o farmacêutico, ele veio, a examinou. Disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Não tem esperança. Naquele momento de aflição, meu pai disse: o senhor tem que me ajudar. Ele disse: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe tomou uma decisão e disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu ouvires a minha oração, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar este filho para o Senhor, para que ele seja um pastor de almas, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava só tinha escola primária, e nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Desde criança, entretanto, eu tinha uma sede de estudar incrível, mas não tinha livro na nossa casa, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos de idade eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei a 4ª série, com 12 anos, e com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica, eu não sabia o que era cidade, eu não sabia o que era televisão. A minha professora que me alfabetizou me disse: você tem coragem de vir comigo? Eu estou me mudando para Vitória. Eu sei que você tem sonho de estudar. E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos piores bairros da Grande Vitória, Rubi de Baixo, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Um barraco de tábuas, 4 cômodos com 10 pessoas. E foram tempos dificílimos na minha vida. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um boutique. Muitas vezes. Meu estômago doía. A fome era avassaladora. As lágrimas rolavam. E eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu acordei desesperado, com fome. Não tinha farinha para comer. Não tinha açúcar para comer. Eu dormia chorando. Algumas vezes até no lixo eu cheguei a pegar. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. Eu nunca contei para os meus pais as lutas que eu passei, porque eu não queria que eles me tirassem da escola. Eu tinha um sonho. E o meu sonho desde criança era ser advogado e ser político. Eu não perdi um comício por nada. Enquanto as luzes da praça iam apagar, eu ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no dia, eu tirei meu título e me filiei no partido. E a minha mãe sabe que foi, nunca me contou o projeto dela com Deus, porque ela sabia que eu não podia ser sugestionado. Deus tinha que fazer essa obra na minha vida. Até o dia que Deus me chamou para o ministério. E eu abri mão dos meus sonhos. Abracei os sonhos de Deus. Eu posso lhes dizer hoje de todo o meu coração, eu acho que não existe nada mais sublime no mundo do que ser pastor, do que ser ministro do Evangelho. Mas antes de morrer, minha mãe me chamou na casa dela e me disse algo que marcou minha vida. A minha mãe era analfabeta praticamente. Nunca teve o privilégio de sentar num banco de
autoescola. Aprendeu a ler a Bíblia sozinha. Só lia a Bíblia também. Ela me chamou à casa dela e me contou essa história e me disse algo que me marcou, porque ela era muito doente, muito doente. A minha adolescência foi muito traumatizada, porque eu vi muitas vezes a minha mãe sendo tirada de casa, às vezes debaixo de tempestade, numa estrada perigosíssima, à beira da morte. Eu tinha pânico, de medo de perder minha mãe. E ela me disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus te capacitasse. Eu abracei minha mãe e disse: o Senhor está me ensinando a lição mais importante da minha vida. O Senhor está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem um filho que ora, se tem uma mãe que ora por ele. O Senhor está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, são os sonhos de Deus. E eu estou pronto a abrir mão dos meus sonhos para abraçar os sonhos de Deus na minha vida. E a minha palavra para você hoje, como casal, como família: nunca desista dos sonhos de Deus na vida de vocês, na família de vocês. Eu quero orar com vocês hoje. Se você tiver liberdade, vir aqui à frente. Nós vamos buscar Deus em oração juntos. Deus está neste lugar. E Deus quer fazer uma obra no seu coração. Se você veio para este encontro e ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, nesta manhã Jesus quer entrar no seu coração, fazer morada na sua vida, reinar no seu coração, transformar a sua vida, o seu casamento e a sua família. Se você veio para este encontro e está desviado do Evangelho, está longe de Deus, nesta manhã Deus quer que você volte para Ele, volte para os braços do Pai, e Ele vai sair ao seu encontro para abraçar você, para beijar você, para celebrar a sua volta. Se você veio para este encontro com um problema de saúde, e você luta há muitos anos, e ainda não encontrou a resposta, Deus é poderoso para visitar você. Se existe alguma mulher aqui que quer ser mãe e não está conseguindo, quem sabe no próximo encontro haverá um bebê junto com você, porque Deus é poderoso para fazer com que a mulher estéril, porque o que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus, nós estamos na tua presença e nós cremos que tu és o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus que faz e ninguém pode impedir tua mão de fazer. Apresentamos aqui esses casais tão amados e tão preciosos. Realiza uma obra extraordinária nesta manhã. Glorifica o teu nome, Senhor. Restaura, renova o coração, reaviva os sonhos. Glorifica o teu nome na vida desses casais. Vá ao encontro dos filhos, meu Deus. Traz-os de volta à tua presença. Aquece o coração deles. Dá-nos a bênção de ver toda a nossa casa debaixo do sangue do Cordeiro, toda a nossa casa dentro da arca da salvação. Abençoa os netos, visita-os com o teu poder,
E que ao voltarmos para casa hoje, como Ana, haja um brilho da tua glória na nossa face, e haja promessa segura nas nossas mãos. Oh Deus bendito, louvado seja o teu nome. Edifica o teu povo, consola os casais, alegra a alma deles, e que este dia seja um divisor de águas na nossa vida, por louvor da tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia.